O Eterno, no relato da sua criação, fez questão de mencionar que em 6 dias criou todas as coisas que existem. Mas o 7º dia ele abençoou e santificou para dar exemplo para toda a sua criação de que o Shabat é o descanso escolhido e eleito pelo Eterno para o seu povo. Outra vez, no relato onde ele entregou as suas instruções, suas 10 maravilhosas palavras para o seu servo, para o seu povo, ele fez questão de escrever com a sua mão, Zahor et Yom HaShabbat Leikadisho. Lembra-te do dia de Shabat para santificá-lo. E desejo a todo o povo da Techuvá, que está espalhado sobre os 4 cantos da terra, um Shabbat Shalom, um Shabat cheio da graça, da misericórdia e do amor do Eterno, e que ele possa trazer para nós as suas maravilhosas palavras, seus ensinamentos através dessa porção maravilhosa que nós vamos estudar hoje. Grandes emoções estão reservadas aí para que a gente possa extrair o máximo, não só para como se fosse um conto, né, uma historinha, mas que a gente possa extrair dessa história emocionante um aprendizado para nossas vidas. Que cada palavra que a gente venha trazer para vocês hoje seja um aprendizado e que você se coloque nessa história para entender, né, todas os ensinamentos que o Eterno quis trazer para o seu povo nessa caminhada que se deu na saída do povo de Israel do Egito. Como a gente estudou na semana passada brilhantemente com o Moré Daniel. Shabbat Shalom, meu irmão, que o Eterno te abençoe. Te agradeço, meu irmão, por suas palavras que saem realmente do coração, né? E eu convido, assim como o Moré Daniel, que falou com o seu coração aberto, que você abra as suas escrituras, abra o seu coração para poder receber esses ensinamentos que a gente vai hoje, né, tratar com vocês. Eu sou o Marcos Aurélio, sou aqui do Recife, um dos professores do canal Techuvá Total. Espero que vocês aí perdoem os erros, qualquer falha que eu venha hoje ocorrer, né? Se houver, pode deixar aí, não tem problema, a gente vai lá e corrige depois. Mas espero que tenha mais acertos do que erro, né? E que nós possamos hoje entrar nessas águas, né? Caminhar por esse chão seco, né? E essas águas, irmãos, a gente vai entender que trazem para o povo da Techuvá essas águas que se abriram, né? Esse mar que se abriu, esse ajuntamento de água que se abriu, vai trazer para o povo da Techuvá uma simbologia muito interessante. Uma simbologia maravilhosa de que é uma porta de graça que o Eterno abriu para o povo de Israel. E essa porta de graça que foi aberta, até hoje nunca se fechou. Para os ímpios, ela os engole. Para aqueles que não querem ter um relacionamento mais íntimo com o Elohim de Abraham, Yitzhak e Yaakov, o Eterno, né? Que é o Elohim de Abraão, Isaac e Jacó, as pessoas que não querem ter esse relacionamento mais próximo, essa porta literalmente está fechada e pode até engoli-los, né? Porque a gente sabe que a porta, o que a gente vai estudar hoje, que foi aberta pelo Eterno, foi justamente no Shabat, no 4º estágio da caminhada do povo de Israel. Exatamente bate com várias dicas que o Eterno dá, né? Através das Escrituras, que o Shabat é a porta do início da caminhada do povo que quer temer ao Eterno, que quer servir ao Eterno, que quer andar em comunhão com Ele. Então o Shabat é o ponto de partida, é a porta de entrada que nos traz esse entendimento, que nos dá essa sabedoria, que nos dá esse relacionamento maior com o Eterno. Yeshua, ele, em vários pontos dos textos dos escritos nazarenos, ele aparece no Shabat ensinando, no Shabat curando, no Shabat
se reunindo com as pessoas para poder trazer a essência da Torá. Então, Yeshua, quando ele fala, eu sou a porta, ele também diz que é o descanso. Então, muitas pessoas dizem, meu irmão, mas esse caminho da Techuvá fala muito da Torá. Se esquece de falar de Yeshua. A gente, quando fala da Torá, a gente está falando de Yeshua. Ou vocês não ouviram o que foi dito pelo próprio Yohanan, por João, em Yohanan capítulo 1, versículo 14. E a palavra se transformou em carne e andou no meio de nós. Yeshua, ele se vestiu da Torá, ele se vestiu da palavra do Eterno. Então, Yeshua com a palavra do Eterno eram um. O próprio Yeshua disse, se vocês ouvissem Moshe, vocês entenderiam de mim, conheceriam a mim, pois Moshe falou sobre mim. Então, quando Moshe falava, escrevia a Torá, quando Yeshua praticava e ensinava aos seus discípulos, e até hoje nos ensina, eles são uma coisa só. Em Yohanan, capítulo 14, versículo 21 ao 25, se eu não me engano, Yeshua fala exatamente isso. Permaneçam nas minhas palavras. Depois ele completa, as minhas palavras não são minhas, mas do Pai que me enviou. Então Yeshua reproduzia as palavras do Eterno. Então quando nós falamos que o Shabat é a porta do caminho da Techuvá, este momento que nós estamos é um sinal de que você é liberto. De que você não é mais escravo. E é isso que a gente vai dar uma analisada hoje. Então tá aí a 16ª porção da Torá, Beshalar, no enviar. Então eu coloquei como tema, né, a porta da libertação, desse estudo de hoje à noite, que nós possamos meditar nela, né, meditar nessa porta de libertação que o Eterno ainda nos deixa aberta, que nos faz literalmente dizer ao mundo, não só a si mesmo, mas dizer a todo mundo que você tem um Criador, que você o serve, que você é servo do Eterno e não deste mundo. Então, nessa porção, veremos que é preciso uma preparação para alcançar os nossos objetivos. Que os sonhos devem ser minuciosamente preparados para serem conquistados. Para que o povo de Israel, no caso, era necessário um pouco de tempo antes de alcançar a verdadeira liberdade de sua escravidão. O Eterno havia planejado que a sua maturidade viesse após 2 anos de caminhada no deserto. Porém, foi necessário bem mais do que isso para que eles pudessem entrar na terra prometida. A gente sabe que o caminho, né, para se chegar na terra prometida, saindo de Mitzrayim, era um caminho curto. Se fosse percorrido como era feito pelos viajantes das nações, né, trilhando os caminhos que as nações fizeram, era um caminho que duraria 11 dias, pouco menos ou pouco mais de 11 dias. Porém, o que a gente observa? O caminho que o Eterno havia projetado para o povo de Israel iria durar cerca de 2 anos. Mas, infelizmente, o povo de Israel não estaria preparado em apenas 2 anos. Quando eles estavam à beira de entrar na Terra Prometida, aconteceu o fatídico caso onde o povo de Israel escolheu para si 12 espias para averiguar se a palavra do Eterno era verdadeira ou não. Eles desconfiaram da palavra do Eterno, eles saíram da nuvem e por conta disso o Eterno deu um ano para cada dia que os espias estavam vasculhando a terra. Então foram desculpa aí os gatinhos, fazem a sonoplastia de suspense, de mistério, né? É assim mesmo. Então, o Eterno deu 1 ano para cada dia que eles saíram da nuvem, foram espiar a terra. Então, foram um total de 40 anos rodando pelo deserto para que o povo pudesse entrar na terra prometida. Então,
Esse caminho de preparação que o Eterno planejou minuciosamente, ele organizou para o povo, deixou tudo ali, olha, não, eles vão passar por esses estágios, eles vão parar por tanto tempo aqui, eu vou evitar que eles possam ir por esse caminho para que não haja guerra, eu vou descer, passar em frente ao Mitzrayim, o mar vai se abrir, o faraó vai ser engolido. Depois de alguns dias eles vão viajar por esse caminho, depois eles vão para o Monte Sinai, lá eu entregarei as minhas palavras para ele diretamente ao povo. Depois disso eles poderão entrar na Terra Prometida. Mas infelizmente não foi da forma que o Eterno queria, né? Não que ele não pudesse fazer, mas ele sabia que o povo de Israel precisava de um pouco mais de tempo para poder assimilar a ideia, para assimilar a forma com que eles pudessem entrar na Terra Prometida. Porque pensem bem, meus irmãos, se a gente faz as coisas de todo jeito, só por fazer, depois a bomba estoura. Depois a situação fica crítica. Depois a situação sai do controle. Por quê? Às vezes você não tem um planejamento, você não tem uma saída, né, para as adversidades que você vai incorrer naquela jornada, porque você não se preparou na jornada, você só chegou ao objetivo. Um exemplo simples. Você conseguiu um emprego bom, conseguiu um emprego legal, está ganhando um valor bacana, e você diz, não, mas essa casa que eu tenho, que já é minha, não tá boa, eu vou comprar uma casa maior, porque o meu banco, por eu ter recebido um emprego, um salário maior, me ofereceu uma carta de empréstimo, e eu vou comprar uma casa muito boa. E você vai lá e se endivida, você passa um bom tempo devendo aquela propriedade e você não sabe o dia de amanhã. De repente, aquele emprego que você ganhou tão bom, ele é tirado de você. Acontece uma crise financeira, alguma coisa, e é demitido algumas pessoas e você está no meio. Você ficou sem a casinha sua antiga e agora vai ficar sem a nova. Porque aquilo não teve um planejamento pensando em cada um dos detalhes. A gente deu um passo maior do que as pernas. Então o Eterno não queria que o povo de Israel entrasse na terra prometida sem que eles estivessem preparados para não mais sair de lá. E como seria que eles iriam fazer isso? Obedecendo cada uma das instruções do Eterno de todo o coração. Obedecendo às instruções do Eterno e prestando atenção em cada uma das suas palavras, colocando em prática dia após dia. E esse aprendizado se daria em 2 anos. Mas nem 40 o povo aprendeu. Tanto que a gente vê que quando o povo de Israel conseguiu conquistar a terra prometida, depois de algum tempo eles começaram a se prostituir, começaram a abandonar o Eterno e acabaram sendo expulsos de lá. Promessa essa que o Eterno repete a fazer e diz, na sua promessa da nova aliança, ele fala que as instruções, seus mitzvot estarão dentro do coração do seu povo. Ou seja, o povo não mais faria por obrigação, e sim por amor. Eles amariam cada uma daquelas palavras. E essa nova aliança ainda é vigente. E eu e você, meu irmão, minha irmã que está aí ouvindo, estamos aqui para poder praticar cada uma dessas instruções por amor ao Eterno. Que nós possamos entrar nessa terra e não mais sair. Que esse caminho que nós estamos trilhando, nós estamos andando, possa ser um caminho de retidão. Um caminho em que, quando a gente chegue na terra prometida, não faça vergonha, né? Não pode fazer vergonha quando chegar lá, né? A gente tem que chegar lá na terra prometida e já saber cada uma das instruções do Eterno. Por isso, ano após ano, nós estudamos esse caminho de Techuvá, nós estudamos esse caminho de retorno às instruções do Eterno. Encosta a porta um pouquinho, minha filha. Da cozinha.
Aí, peço perdão, meus irmãos, senão vai ter confusão aqui, os bichos já estão tudo acirrado. Então, vamos voltar aqui ao tema. E o que é que a gente vai encontrar mais nessa porção, né? Eu sempre gosto de deixar umas anotações aqui, senão me esqueço. Então, estar na caminhada, meus irmãos, com o Eterno, às vezes nos faz pensar que estamos voltando ao mesmo local, ano após ano, estudando as mesmas palavras. Porém, isso é uma preparação para que possamos alcançar nossos objetivos. Ser liberto do pecado, ser liberto da escravidão e ser liberto de todo esse sistema que nós sabemos que é uma prisão, né? Então, quando você estuda todos os anos, ano após ano, a mesma porção, mas meu irmão, o Moré Felipe fez essa porção ano passado. O que você vai falar de novo, de diferente do Moré Felipe? Difícil. O Moré Felipe abrangeu quase todos os textos aí dessa porção. Vou trazer um pouquinho daqui, um pouquinho de lá. Pedi até um empréstimo dele, os slides que ele colocou no ano passado, porque ano passado eu estava fazendo uma porção e fui pesquisar mais a fundo, né, sobre o faraó do Êxodo e tudo mais, e ele me passou um documentário. Eu fiquei impressionado com um achado arqueológico que está na Grécia, num museuzinho escondido. O pessoal não sabe nem o que é que está ali direito, mas se você observar o relato do Êxodo, uma pessoa que viu, que observou, estava lá naquele momento, ele traduziu, ele fez uma escultura para demonstrar aquele milagre que ele viu, aquela maravilha que ele observou. E a gente vai ver mais à frente. Eu pedi esses slides para ele me cedeu. E a gente vai ver que são cenas maravilhosas, que nos fazem refletir sobre vários temas. A única coisa que a gente pode fazer é simplesmente trazer a nossa interpretação sobre alguma palavra, sobre alguma passagem, que pode ser um pouco diferente ou pode ser a mesma coisa. Porém, é necessário, meu irmão. É necessário que a gente possa, ano após ano, estar recapitulando, estar reciclando aquele conhecimento, trazendo à tona novamente. Isso é o regurgitar dos animais. Ter o casco fendido, saber separar as coisas, saber onde está pisando, e regurgitar. São os animais que o Eterno separou, que a gente pode se alimentar. Isso nos traz um ensinamento maravilhoso. Você está sempre trazendo à boca novamente aquele alimento para degustar e só assim você digerir. Então isso é a Torá. O man que a gente vai ver nessa porção, muitos dizem: como alguém pode passar 40 anos comendo a mesma coisa? Não vai enjoar, não? Segundo os sábios, e eu acredito nisso, o man, quando você comia, ele tinha o sabor daquilo que você mais queria comer. Ele mudava o sabor. Porém, era a mesma coisa. E é isso que a gente sente quando estamos apreciando a Torá. A gente está comendo a mesma coisa, mas sente um sabor diferente. Eu, particularmente, a cada porção, eu sinto esse sabor diferente. Eu posso estar comendo a mesma porção, mas eu sinto um sabor diferente. Eu sinto uma emoção diferente. Então é necessário que você esteja se alimentando da Torá, se alimentando cada dia dessas instruções e sentindo esse sabor diferente. Continuando, né? Senão a gente não sai da apresentação aqui. Então a gente vai ver nessa linda porção, meus irmãos, o mar se abrir, literalmente. Depois a gente vai ver o faraó ser engolido por esse mar, por esse ajuntamento de águas. Logo após a gente também vai ver Moshe trazendo o seu cântico, junto com Miriam, tocando seus instrumentos, e as mulheres, né?
Logo após isso, a gente vai ver as águas amargas, sabendo que o povo passou por um livramento, mas a gente vai ver os altos e baixos da caminhada em Techuvá. Nem tudo é só doçura, nem tudo é só amargor. A confiança no Eterno é que vai nos fazer andar no caminho pleno. Ele vai aplanar o caminho, né? A gente vai ver que o Eterno transformou essas águas amargas em águas doces. A gente também vai ver o Eterno dando ao povo o pão que desceu do céu, né? Bem como a rocha fluir água para matar a sede do povo. Por fim, a gente vai ver, observar que vamos ter nessa porção, não vai dar para a gente falar de tudo, literalmente a guerra, né? Novamente. Essa porção começa com uma guerra, uma luta, né? Momentos de emoção, e finaliza também com luta, com guerra e com perseguição. Então, a caminhada do povo de Techuvá, a caminhada do povo que está nesse caminho de retorno, essa caminhada que nós estamos nesse momento no deserto, é uma caminhada que nós não podemos ficar deslumbrados com as vitórias. Pois logo após a vitória pode vir uma água amarga. Logo após uma vitória, o Eterno saciando a sede do povo, pode vir os inimigos nos perseguindo. Então a gente não pode baixar a guarda em momento algum. É isso que a gente vai aprender nessa porção. Que enquanto o povo passou na frente do palácio do faraó de mãos levantadas, mostrando que não eram mais escravos, logo após isso, esse mesmo povo já estava dizendo que iria morrer. Porque eles, apesar de levantarem as mãos, eles baixaram a guarda. Então, que a nossa caminhada em Techuvá esteja sempre no mais alto nível de percepção, tomando cuidado com os percalços, tomando cuidado com as alegrias, né? Eu costumo dizer sempre, né? Sabe aquele momento de tristeza? Vai passar. Vai vir um momento para você de alegria. Sabe esse momento de alegria? Vai passar também. Mas, meu irmão, que palavra dura. Vai passar. Vai vir momentos de tristeza e de angústia. Mas, lembrando que esse momento de tristeza e de angústia também vai passar. E novamente virá um momento de alegria. Então, tenham fé, tenham fidelidade e confiança no Eterno, porque nesses momentos de angústia Ele estará com você. Nos momentos de alegria, esteja com Ele. Certo? Então vamos ao primeiro texto aqui da nossa porção. Olha aí, o mar se abrindo, meus irmãos. Aí. O mar se abriu. Passe por esse caminho, viu? Primeiro, não vá atrás, não. Demorar muito, o mar pode engolir, né? E deixa eu botar um apontador aqui. Pronto. Vai rir, bechalar. Aqui está o tema da porção, né? Vai rir, bechalar, faraó, et ha'am, velo naham, Elohim, derer, eretz, Pelistim. Depois de o faraó ter deixado o povo partir, Elohim não os guiou pelo derer, né? Pelo caminho da terra Eretz Pelistim, da terra dos filisteus. Por que o Eterno não os guiou por esse caminho? Que Karov, Hu ki amar Elohim, pen inahem ha'am. Por causa da sua proximidade, Elohim sabia que ao ver a guerra, né, o povo Bereotam me milhamá, a guerra, né? Aqui está a palavra guerra. Ve shavu mitzraimá. Elohim sabia que ao ver a guerra, o povo mudaria de ideia e shavu, né? Eles voltariam à terra do Egito. Então, o Eterno, meus irmãos, às vezes a gente pensa,
Mas rapaz, eu estava tão perto de conseguir tal coisa, estava tão próximo a realizar a minha vontade. É o caminho que eu sempre orei ao Eterno, mas agora deu tudo errado. O Eterno sabe a hora de te dar alguma coisa. O Eterno sabe a hora que você deve avançar. Às vezes é necessário você retroceder um pouco. Porque você, meu irmão, minha irmã, você está vendo aqui com os pés no chão. O Eterno é como uma águia que está voando à sua cabeça e olhando todo o horizonte. E sabendo o que há depois do monte. Sabendo o que há à distância e o que pode vir a te prejudicar. Então é necessário realmente a gente confiar no Eterno. Então, eu tenho algumas perguntas que a gente pode fazer, né? E, ao mesmo tempo, trazer a resposta, né? O Eterno não queria que o povo chegasse rapidamente à Terra Prometida. A rota principal seria em 11 dias, né? Em mais ou menos 11 dias, o povo chegaria à Terra Prometida, até chegar a esse destino, né? Então, o que é que a gente pode entender por que o Eterno não permitiu isso? Então, o sonho de ser liberto estava muito perto de ser realizado. Mas, às vezes, nós não estamos prontos. A pergunta que a gente faz é: eu estou pronto agora? Eu já estou pronto para chegar na Terra Prometida? Que o Eterno possa fortalecer a sua fé, a sua emuná, que ele possa fortalecer a sua força, né? Te dar essa força para resistir aos intempéries do caminho. Então a pergunta se você está pronto, só o Eterno pode responder. Alguns já estão em caminho avançado em Techuvá, outros estão iniciando, mas é igual, meu irmão, para todos. O ponto de estar confiante e pleno no caminho de Techuvá, no caminho de retorno, no caminho de chegar até a Terra Prometida, é quando você está em total obediência, sem restrições às instruções do Eterno. Seja as mínimas que você conheça. Se você já está há muito tempo nessa jornada, você já conhece muito, que as suas restrições às palavras do Eterno sejam mínimas também, que não haja nenhuma restrição. É isso que te fará ter essa convicção de que você está pronto para entrar na Terra Prometida. Segunda pergunta, né? Por que o Eterno não os guiou por essa rota de 11 dias, né? Então, o caminho mais fácil não nos dará a compreensão do tamanho da vitória. E muitas vezes a vitória não está na chegada, e sim em todo o trajeto. Então, a recompensa de estar na Terra Prometida, meus irmãos, a recompensa de chegar lá, não é você somente estar lá, é em todo esse trajeto que você está trilhando. Esse é o melhor momento, esse é a melhor hora, essa é a melhor hora que você pode estar em obediência ao Eterno. Esse é o melhor momento de felicidade que você pode estar passando. Porque é na trajetória, no caminho que você tem as maiores experiências de confiança e de fidelidade ao Eterno. Porque no mundo vindouro, você não vai ser provado, você não vai ser testado. Quando você chega naquele ponto, você já atingiu o seu objetivo. É bom? É. É o que nós buscamos? Sim. Agora pergunte a um esportista, um exemplo, um esportista famoso. Depois do encerramento da sua carreira, ele já chegou ao seu auge, ele já é reconhecido mundialmente pelos feitos que fez, por causa da sua trajetória, por causa dos seus momentos de superação. Ele vai ser lembrado durante anos por aqueles feitos. Vai colher os frutos de todo o seu suor, dos seus treinamentos, das noites que ele passou sem dormir, se recuperando de uma prova, de um treinamento, de uma lesão, de que quer que seja.
da sua superação. Ele vai se lembrar daqueles momentos com alegria. Porque foi aquela trajetória que fez com que ele chegasse ao reconhecimento que ele tem. E hoje ele, um exemplo, a pessoa não tem mais, não compete mais, mas é lembrado pelo resto da vida por aquelas situações, né, por aqueles feitos. Da mesma forma, um grande empresário, da mesma forma, um grande médico. Um grande médico se aposentou e hoje ele dá aulas, ele é recebido em universidades, mas ele já curou muitas pessoas, fez várias cirurgias. Hoje ele não faz mais, mas ele se lembra daquilo, daquelas improvisações, daquilo que ele fez e salvou uma vida. É o trajeto que te faz aprender bastante. É nesse momento, é o melhor momento da sua vida. Então aproveite ele. Não fique pensando que amanhã vai ser melhor. Hoje é o melhor. Deixa eu só ver se tem alguma coisa anotada. Tem mais perguntas aqui. E mais respostas, né? Por que não seguir por onde todos sempre seguiam? Essa rota, né, principal, a gente vai ver um mapinha já já, que o Moré Felipe também me cedeu. Esse estudo aqui, meus irmãos, eu peguei uma boa parte aqui do estudo que o Moré Felipe me cedeu. Achei maravilhoso, eu resolvi trazer para vocês, só colocar algumas coisas que eu percebi, né, nos textos. Por que não seguir pelo caminho que todos trilharam já? Devemos aprender que não é cometendo os mesmos erros que nós vamos conseguir resultados diferentes. Não é porque todos seguem uma trajetória que nós devemos seguir também. Faça e trilhe o seu caminho. Sempre guiado por quem? Pelo Eterno. Ah, mas todas as nações vão por esse caminho, chegam lá na terra de Canaã. Por que a gente não vai? Não, siga a nuvem. O Eterno vai te guiar. É mais demorado? É. Mas o trajeto vai te trazer frutos que vão te dar sabedoria para não sair mais de lá. Não sair mais do caminho que o Eterno trilhou. Outra pergunta. Por que dificultar tanto a vida do seu povo? Então, foi o que eu havia dito antes, né? O ser humano olha apenas o momento atual. Apenas o Eterno pode verificar as situações que estão à nossa frente. Lembre-se da vida de Yosef, da vida de Yeshua, da vida dos patriarcas. Foram vidas que tiveram um momento de dificuldade. Mas aquelas dificuldades serviram para trazer grandes ensinamentos. Serviram de catapulta para torná-los pessoas melhores. Receberam a recompensa vinda daquele que pode recompensar a todos, que é o Eterno. Por fim, o povo estava preparado para tomar posse da terra logo quando saiu da terra do Egito? Já pensou o povo que saiu do Egito? 11 dias de trajeto. E o Eterno disse, né? Elohim sabia que ao ver a guerra o povo mudaria de ideia e voltaria ao Egito. Então, se eles fossem pelo aquele caminho mais fácil, os filisteus, iriam sair contra eles em guerra e, por consequência, eles jamais herdariam a terra prometida, porque eles não estavam prontos, né? Então, a pergunta que nós fazemos para vocês é a seguinte, que eu faço para mim mesmo, né, todos os dias. Hoje, estamos preparados para tomar posse da terra? Hoje, você, estamos preparados para isso? Você ainda clama por um libertador? Você clama por Yeshua, que ele venha te libertar da sua mentalidade mundana, da sua mentalidade que erra, que ainda é contrária a algumas instruções do Eterno? Yeshua foi escolhido pelo Eterno para ser essa bandeira entre as nações, o libertador do povo de Israel entre as nações. Ou ainda, nós estamos acostumados com as cebolas do Egito. Esses são os questionamentos que a gente tem que se fazer. Todos os dias, a gente ainda clama por um libertador? Alguém que nos liberte deste mundo? Porque se a gente não clama, meus irmãos,
para sermos libertos deste mundo, a gente ainda quer ficar no Egito. Então isso é uma das formas da gente se aperceber, né? Vaisev Elohim et ha'am derech ha-midbar. Em vez disso, Elohim guiou o povo em uma rota indireta através do deserto. Yam Suf va hamushim alu bnei Israel me eretz Mitzrayim. Através junto ao mar de Suf, e estavam em formação para a batalha ao subirem os israelitas, né, da terra do Egito. Deixa eu só corrigir aqui, né? São os filhos de Israel, mas pode ser os israelitas aqui. Pronto. Então, o Eterno guiou eles por uma rota que contornava o Yam Suf. Aqui aparece essa palavra, né? Yam Suf, mar de Suf. Essa palavra Suf quer dizer o mar de juncos, né? Então, em momento algum aparece o texto em hebraico falando o mar vermelho, né? Que seria Yam Dam, Dam de Adamá, né? De vermelho. Então, não existe nenhuma relação com o vermelho nesses textos em hebraico. O que aparece mais posteriormente, né? Muitos anos depois, numa das traduções que foram feitas das escrituras para o inglês, um dos tradutores se equivocou. A palavra juncos em inglês é reed, R-E-E-D. Ele simplesmente, na hora de escrever, esqueceu de botar um E, uma letra E. E ficou o mar red. E ficou o mar vermelho, né? Então, deixa eu só ver se eu coloco aqui. Era a palavra assim, né? Aqui é junco. E aqui ele colocou assim. Até a cor da letra é a mesma cor que ele colocou, né? Então, era para ser assim, ele colocou assim. Então, ele errou no texto, na tradução, e o pessoal começou a conhecer esse mar como mar vermelho. E eles tentam até hoje, né, colocar esse mar vermelho em vários locais. Só que a humanidade, ela sempre vai querer fazer com que os milagres do Eterno fossem coisas assim descomunais, né? O Eterno abrir o mundo inteiro no meio e o povo passar, um oceano gigante e o povo passar. Não que o Eterno não possa fazer isso, mas a gente vai ver que são coisas totalmente diferentes. O Eterno age com simplicidade. Vamos lá. Vaikar Moshe et Atzimot Yosef imo ki hashbea Rishbiá. E tomou Moshe os ossos de Yosef consigo, pois fizeram para ele um juramento. Et bnei Israel lemor, os filhos de Israel, dizendo, quando ele disse, né? Pakod e ficod Elohim etchem ve ha'alitem et atsemotai mize itchem. Visitará Elohim a vocês, e vocês farão subir os meus ossos deste lugar com vocês. Então,
um detalhe bem importante. No meio, na hora ali que o povo de Israel estava saindo da terra de Mitzrayim, todo mundo estava preocupado em pegar ouro, prata, joias. Lá vai Moshe. Que coisa interessante, meus irmãos. Moshe vai cumprir uma promessa que nem foi ele que fez. Mas ele vai honrar os seus antepassados. Ele vai, em vez de estar carregando ali como Korah, por exemplo, que começou a juntar baús, né, de todo tipo de tesouros, Moshe vai cumprir aquilo que é mais importante. É honrar a palavra dos seus antepassados. Moshe vai lá buscar os ossos de Yosef. Isso a gente tem que trazer à tona algo que eu jamais imaginaria. Eu não vou mentir, eu não sei se me passaria na cabeça cumprir uma promessa dessa. Na hora da emoção, eu não falo nem em correr para pegar ouro, prata, joias, não falo nem disso. Eu imagino a emoção, tantas coisas que o Eterno, que o povo estava passando ali, que eles estavam saindo de uma grande aflição, uma grande angústia. A gente vê Moshe lembrando das promessas que o povo havia feito, né? Então já é uma coisa difícil. Imagina uma promessa que não foi nem você que fez. Bem como no momento de euforia, né? Momento em que a maioria do povo estava buscando espólios egípcios. Porém Moshe vai na contramão do povo. Moshe se preocupa em cumprir as promessas feitas pelos antepassados. E essa promessa foi cumprida posteriormente por Yehoshua. Então, eu acho sensacional esse texto. Eu acho uma coisa linda, maravilhosa, você observar alguém que tinha respeito pela palavra. Então, é importante a gente tomar muito cuidado, não só com as nossas promessas, mas com promessas até de pessoas que são da nossa família, da nossa estima, e que a gente toma o conhecimento dessas promessas. É importante a gente buscar colocar em prática essas promessas. No verso 20 do capítulo 13, né, de Shemot, Vá Iseu mi Sukkot, Vá Yahanu be Etam. Eles partiram de Sukkot, Vá Yahanu, e acamparam be Etam, em Etam. Bi Ketse Ha-Midbar. Na unha, né? Ketse, unha, na fronteira, né? Na margem, no final ali, né? Do deserto. No final do deserto. Então, observe essas duas palavras, né? Sukkot. A palavra Sukkot tem o seu valor numérico de 480. A gente pode relacionar, tá aqui o texto já na tela, com o testemunho, né? Tem o mesmo valor numérico, Edut. Bem como a palavra Etam, ela tem as mesmas letras, né? Só está invertida na realidade da palavra Emet. Então, o que acontece, meus irmãos? Nesses estágios, nessa caminhada, o ponto de partida que o povo de Israel está andando aí, que ele está seguindo, são os dois pilares do início, né, da entrada do povo do Eterno no caminho de Techuvá. Logo após esses dois pilares, você vai ter acesso à porta, que é o Shabat, que é o que a gente vai ver o próximo estágio. Por quê? Se você não tiver, meus irmãos, com o testemunho do Eterno, os seus testemunhos também fazem parte das suas festividades, né? Moed. A gente estava vendo na terça-feira o Moré Felipe ensinando sobre isso. Que dentro da palavra Moed, Moedim, Moed, está também a palavra Ed, que é a palavra testemunho. Então, quando a gente tem esse testemunho do Eterno,
a gente começa a buscar o seu testemunho, a gente começa a buscar, por exemplo, os exemplos de saída do povo de Israel do Egito e querer seguir esses caminhos, né? Esses passos, né? Que o Eterno trilhou. A gente começa a vislumbrar os caminhos de Techuvá. E, principalmente, com a verdade. Sem a verdade, se você não faz isso verdadeiramente, com seu coração em plenitude, você jamais vai ter acesso a essa caminhada. É impossível você servir ao Eterno de uma forma vazia, sem ser verdadeiro, sem ser por amor aos seus testemunhos, à sua verdade e ao seu caminho. Porque em pouco tempo você vai ser desmascarado. Então, ou a gente faz esse caminho de justiça e buscando os caminhos do Eterno com verdade, com o nosso pilar, né? Esses dois pilares. Se a gente não segue a partir desses pilares, jamais a gente vai alcançar o início do caminho de Techuvá. Vamos continuar aqui. Adonai ia à frente deles de dia numa coluna de nuvem, para guiá-los no caminho, e de noite na coluna de fogo, para iluminar para eles, para caminharem de dia e de noite. Então, o Eterno, ele ia, né, à frente de duas formas, né? Bem interessante esse texto também. Então, o Eterno consolava o povo em suas necessidades. Apesar de estarem indo para o deserto, o Eterno providenciou tudo o que eles precisavam: sombra e também calor, água e alimento, também como força para guerrear contra os seus inimigos. Então, o Eterno, está aqui até a palavra consolo, né? A palavra Noah, lá Nehotam. Então, ele ia para consolá-los, né? O Eterno estava com ele para consolá-los nesse caminho. Então, Haderer, consolá-los no caminho. Então, o Eterno, meus irmãos, sempre vai estar com o seu povo quando eles estão nessa nuance que a gente acabou de ver aqui, ó, buscando o seu testemunho e andando em retidão, em verdade, né? Então, o Eterno, ele providenciava, por exemplo, quem já foi num deserto, eu nunca fui, já fui no sertão, é quente. O pessoal diz que no deserto é mais, né? Agora eu fui para uma cidade aqui perto do meu amigo Yosef Torres, fui na Paraíba. Rapaz, é quente, meus irmãos, é quentura. Hein? Meu irmão Yosef Torres é um caba guerreiro. Lá em Campina Grande é uma cidade até mais amena, mas um pouquinho mais distante tem uma cidade chamada Patos. Quem for de Patos aí, levanta a mão, viu? Ou quem já passou por lá. Eu estava chegando lá de 4 horas da tarde e estava marcando 42 graus. Eu sentindo uma quentura no carro, eu digo, rapaz, acho que o ar-condicionado quebrou. Aí quando eu botei a mão no vidro assim, estava quente. Eu abri o vidro um pouquinho, dei uma escova no meu cabelo. Pra você ter uma noção do calor. O vento batendo, né? Quente. Nessa cidade, quando eu cheguei, era 4 horas da tarde mais ou menos. De meio-dia, o pessoal disse que lá tinha dado 51 graus. Eu já estava passando mal nessa temperatura. Outra vez que eu fui lá, nessa cidade, precisei comprar um negócio de mais ou menos 1 a 2 horas da tarde, eu passei mal, minha vista escureceu. É uma quentura enorme. Imagina no deserto, porque nessa cidade você tem prédios, né? Vai ter sombra, vai ter árvores. Imagina no deserto, um calor escaldante de 50 graus, que não tem uma árvore para você poder ficar ali na sombra, um prédio, não tem nada. É só o sol e areia. Então, essa nuvem que o Eterno providenciou foi crucial aí para essa caminhada do povo de Israel, né? E à noite,
é uma situação totalmente oposta. Da mesma forma que de dia é muito calor, à noite é um frio insuportável. Então o Eterno à noite, ele aparecia para o povo como uma coluna de fogo, para esquentar, né, literalmente, e também para que as pessoas pudessem caminhar de dia e de noite, porque eles poderiam ver o caminho, né, e eles poderiam caminhar à noite. Continuando aqui, né? Mas eu amo, viu? Todo mundo lá de Patos são pessoas do mais alto nível, pessoas moram no meu coração. Mas é quente a cidade. Vamos lá. Lo Yamish Amud Re Anam Yomam Ve Amud. Não se afastava a coluna de nuvem de dia e a coluna, né, Haesh, do fogo, Laila, de noite, Lifnei Ha'am, diante do povo. Então essa coluna não ficava um momento, ela não ia ali dar um passeio e depois voltava. Isso perdurou, né, durante os 40 anos aí de caminhada do povo de Israel. Vai daber Adonai el Moshe lemor. E falou Adonai a Moshe dizendo, né? Fale aos filhos de Israel que dê a volta e acampe diante de Pi-Hahirot, entre Migdol e o mar, diante de Baal-Tsefon, em frente a ele, acampem junto ao mar. Então, agora o Eterno, quando eles estavam ali, né, na unha do deserto, estavam acampados, prestes a entrarem no deserto e seguir esse caminho que todas as nações faziam, o povo recebe uma ordem que é a seguinte, né? Que fale, Daber, El Bnei Israel, fale para os filhos de Israel, vá e a chuva, que dê a volta aqui, quando eles estavam prestes a adentrar no deserto, vá e a chuva, que voltem, fale para os filhos de Israel que voltem. Vai a Hanu e acampem, né? Lifnei Pi-Hahirot, diante de Pi-Hahirot. O povo de Israel, por ter vivido tantos anos ali, sabiam que esse caminho iria passar literalmente diante do faraó. Era um caminho que levava o povo literalmente para uma encurralada. Vocês vão ver no mapa já já. Porque essa rota que o Eterno está dando, se eles fossem em frente, dariam literalmente em cidades e acampamentos dos filisteus. Não estariam no deserto mais. Eles estariam magiando o mar, local altamente povoado pelos filisteus. E acima estaria o mar Mediterrâneo. E abaixo um conjunto de lagos que eram profundos, né? E não tinha para onde eles escaparem. Atrás estaria o faraó, né? À frente os filisteus, literalmente os filisteus. E de um lado um oceano, que é o mar Mediterrâneo, e do outro vários lagos que formavam ali uma bacia de lagos em Pi-Hahirot, a boca dos canícios, né? Agora, a palavra, preste atenção, palavra Pi-Hahirot. Você vai somar aqui 90, 95, né? Aí vai ter mais 8, 103, 113, 213, 613. Aqui você vai ter 713, né? Perdão. Aqui você vai ter 300 com 400, né? Aí vai dar 700, 708, mais 5, 713. Então, o mesmo valor numérico desse estágio aqui é o mesmo valor numérico da palavra Techuvá. Então, meus irmãos, sem contar que também no texto, né? Tá aqui, eu acabei passando batido. A cada 2 letras, né? Nós vamos ter Yeshua, que a salvação do Eterno também é
a proteção do povo nesses momentos de angústia. E na porta o povo não estava vendo. Apesar do Eterno estar mandando o povo ir para um caminho, né, que aparentemente seria um caminho onde não tinha saída, o Eterno antes disso já estava colocando ali a sua salvação à disposição do povo. E a porta, né, Pi Hahirot, esse estágio aí, que é o quarto estágio, que o povo partiu de Ramsés, depois foi para Sucote, depois para Etã, e o quarto estágio é Pi Hahirot. O quarto, meus irmãos, sempre vai linkar, sempre link a isso, né? A porta. A letra Dalet, é a quarta letra do alfabeto hebraico, ela vai trazer essa nuance também, essa representação da porta, né? E o quarto mandamento que o Eterno escreveu com a sua mão é o Shabat. Essa é a porta da Teshuvá. Quando você diz, você tem essas nuances, né, de reconhecer o testemunho do Eterno, que é a sua palavra. Quando você tem a verdade de seguir esse caminho, você saiu da terra do Egito. Quero sair do Egito. Tudo bem. Primeira coisa que você tem que ter, reconhecer o testemunho do Eterno. O segundo, a verdade. E o terceiro, o Shabat. É o sinal de que você está no seu início de Teshuvá. Tanto que quando os emissários, lá no concílio, né, dos emissários em Atos capítulo 15, eles começam a ver estrangeiros entrando na aliança novamente, né, sendo trazidos por Shaul Hachaliah. Eles dizem, olha, o que é que a gente vai fazer com eles? São pessoas que não conhecem nada ainda na nossa fé. Vamos fazer logo a circuncisão? Não. Circuncisão é só depois. Abraham passou 24 anos para ser circuncidado. Os israelitas passaram 40 anos no deserto, só então foram circuncidados. Então o primeiro passo para a sua fé, para a sua entrada, né, não é a circuncisão. É que eles reconheçam os testemunhos do Eterno, a sua Torá. Então eles começam a passar alguns mandamentos que causariam escândalo se eles dissessem que estavam no caminho do Eterno e continuassem praticando, que era comer sangue, estar em prostituição, cometer idolatria. Então isso era algo gravíssimo, que eles não poderiam fazer, se dizer estar no caminho do Eterno e estar continuando fazendo essas coisas abomináveis. E se vocês olharem no versículo 21 de Atos 15, está lá dizendo, porque Moshe a cada Shabat é lido nas sinagogas. Ou seja, os emissários deram o Shabat também para o povo, para essas pessoas que estavam se achegando à fé. Porque a cada Shabat eles iriam aprendendo os mandamentos da Torá, onde era lido nas sinagogas a Torá, e todo Shabat era lido uma porção, e eles iriam aprender qual era a vontade do Eterno. E aos poucos eles iriam avançando. Então, os emissários apontaram a porta para os estrangeiros. O Shabat. Agora, você observa um testemunho assim, né, rápido. Eu acho que eu até escrevi em alguma das anotações, mas sempre me vem isso na cabeça. Quando alguém a gente chega para falar sobre o Shabat para alguém, e essas pessoas dizem, mas eu acredito no Eterno, eu sou servo dele, e para mim não tem isso não. E eu posso adorar o Eterno em qualquer dia. Eu adoro na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta. No sábado, no domingo, na segunda, de novo. Ele me libertou. Eles dizem que Yeshua libertou ele disso, né, da guarda do Shabat. É um escravo. Ou você é escravo do Eterno, mas só que o Eterno não vai te tratar como escravo, vai te tratar como servo. Ou você é escravo do mundo. Aí sim, não tem servidão, não, é escravo mesmo. Porque quando você bate no peito para literalmente dizer que faz o que quiser no sábado,
Era isso que acontecia também com o povo de Israel no Egito. Eles achavam que faziam o que queriam, mas eram obrigados a trabalhar, a fazer um monte de coisa que eles não poderiam parar de fazer livremente. Então quando você diz, não, tem um comércio, mas eu trabalho no sábado, eu sou livre, eu trabalho no sábado. Vê que noção. Você não pode parar de trabalhar no sábado, na realidade. Porque se você parar de trabalhar, você imagina que você não vai ter condições de se sustentar, né? Deu um trava-língua aqui, mas tolerem. Você não tem essa condição de se sustentar. É o que a pessoa imagina. Pois se eu parar hoje, eu não vou ter como pagar um boleto, não vou ter como comprar, fazer minha feira. Mas eu sou livre. O Shabat, meus irmãos, é a porta. Tá aqui o livro. Chegou, Mora Felipe. Já voltou. Esse livro andou mais do que a má notícia, né? Ele foi, voltou. Os Correios, eu acabei botando endereço errado. Os Correios fizeram um trabalho bom dessa vez. Chegou rapidamente, viu? Então vamos lá. 713. Vê amar Faraó. Li bnei Israel nevuchim chem. E dirá o Faraó que os filhos de Israel estão confusos. Ba'aretz sagar. Alechem ha-midbar. Na terra, presos ao subirem do deserto. Então o faraó vai olhar para o povo, já entrando no caminho onde todo mundo vai, para sair e ir para o deserto. E eles retornando e passando em frente ao seu palácio, a Tsoar, né? A terra de Tsoar, onde ficava o palácio do faraó. Ele iria imaginar o quê? O povo está doido, eles estão perdidos. Então ele com certeza iria se inflamar, se insurgir, né, contra o povo de Israel. Então, e principalmente, né, o faraó sabia, ele tinha conhecimento ali daquela região, que era impossível que milhões de pessoas passassem por aquela região. E o povo passou justamente no momento em que os egípcios estão saindo do luto, da morte dos seus primogênitos. Agora o faraó colocará em prática literalmente a sua vingança, né? Então, que momento é esse que o povo está passando, vai voltar, né? E passar em frente ao palácio do faraó. No 6º dia. Pela manhã eles estão passando ali, ó, na frente do palácio do faraó. 6 dias após a morte dos primogênitos. Os egípcios já não estavam mais chorando no luto, né? O Eterno também não ia fazer essa manobra aí, justamente quando o povo estava de luto, porque provavelmente eles iriam colocar o pretexto, né? Eles fizeram isso porque a gente estava de luto. E o povo não iria usar sua arrogância e prepotência para poder ir atrás, né? Então o Eterno sabe que eles vão sair do luto, e aí é mais uma prova, mais um teste para ver se houve arrependimento. Tudo isso, meus irmãos, são oportunidades do povo do Egito se arrepender. São oportunidades do faraó se arrepender. E a gente vai ver mais à frente que não há arrependimento no faraó. O faraó, esse faraó especificamente, ele é como é que eu posso dizer? Um exemplo perfeito de um ímpio. O ímpio, ele pode ver sinais e maravilhas na frente dele e ele vai persistir no erro. Acontecimentos gravíssimos vão acontecer na vida dele e ele vai persistir no mesmo engano. O Eterno vai falar diretamente com ele, usando seus profetas, dizendo especificamente: você vai perecer se você continuar nesse caminho. E ele persiste. Esse é o exemplo mais crasso
de um ímpio. 100%, 101% de certeza de uma pessoa ímpia é esse faraó. Mais uma vez o Eterno está dando uma oportunidade de arrependimento. Mas o Eterno conhece o coração. Conhece que esse faraó não vai mudar de ideia. Continuando, né? Estamos no capítulo 14 agora, no verso 2 e 3, né? Vamos para o verso 4. Já, né? Agora vem o mapa, o meu terror, meus irmãos. Tenham calma. Eu não tenho muito conhecimento nem de números, nem de mapa. Eu só sei somar. Subtrair eu não sei. Tenho que fazer umas aulas aí com o Moré Renato de Prisio, o Moré Raimson. E mapas eu tenho que fazer uma aula com o Moré Marcos Felipe mais atenciosa. Mas vamos lá. Vamos devagarzinho, né? Igual um prato de papa, comer pelas beiradas, devagarzinho. Aqui está onde o povo saiu, certo? Deixa eu marcar aqui. Deixa eu mudar a cor do... Por que não tá indo? Deixa eu botar a cor aqui. Azul, não, azul. Então azul aqui, para ver. Pronto. Aqui está onde o povo saiu, tá? Sucote. Certo? Eles foram para Etam. E posteriormente... Perdão. Eles foram... Oxe, eu não estou botando na tela não. Porque eu não estou botando na tela, meus irmãos. Agora voltou. Vamos lá, voltando agora aqui. Pronto. Então, eles saíram da terra do Egito, chegaram em Sucote, depois Etam, e partiram. Aí foi aqui, olha, na unha do deserto. Porque vocês estão vendo esse caminho aqui. Olha esse caminho que eu estou marcando aqui, ó. Esse caminho é o caminho de 11 dias que leva até a terra de Canaã, certo? Esse é o caminho. Vou apagar para a gente voltar e fazer bem direitinho. Então foi aqui que o Eterno disse em Etam que o povo volte, chuve. Então o povo chegou aqui em Etam, saíram de Sucote, vieram para Etam e mandaram eles voltarem. Aqui ele fica Pirra, Hirot e Migdol, certo? Aqui nessa área aqui, meus irmãos, está a terra dos filisteus. Essa região aqui. Já começa a terra dos filisteus. Certo? Tá aqui, ó. The way of the land of the Philistines, né? Em inglês, eu não entendo de inglês, zero FS. Então, deixa eu botar nesse outro mapa, que é mais próximo, né? Aqui o caminho que o povo fez, né? Sucote, Etam, aqui eles iriam em frente, certo? Mas na realidade o Eterno mandou eles voltarem por essa linha aqui. Aqui é Tsoan, certo? Aqui é onde está o palácio do faraó, tá aqui o texto. E o povo passou em frente ao palácio do faraó até chegar nesses dois locais. Migdol, que é conhecido como Baal de Sefon. Baal é o deus, né, cananeu. Porque os egípcios eles não cultuavam a Baal. Então aqui já é o território dos filisteus. Então o faraó, quando viu o povo vindo para cá, ele disse, eles estão encurralados, esse povo está doido. Eles estavam com toda a oportunidade de seguir por esse caminho e alcançar o deserto. Olha a imensidão do deserto aqui. Eles estavam aqui, eles tinham todo esse caminho para poder ir em frente. Mas, porém, eles tomaram uma decisão de voltar, né? Segundo o faraó, eles estão loucos e não conhecem, né, a localidade. Por isso eles tornaram e foram por esse caminho. Só que, observe aqui, ó, meus irmãos, são vários lagos nessa posição. Essa cor não tá legal. Vamos lá, essa aqui mesmo.
Então, são vários lagos nesse local, certo? Pi-Hahirot, Yam Suf, o mar de juncos. Aí muitos dizem, mas meu irmão, por que isso aqui é um lago e está colocado o nome aqui Yam, que quer dizer mar, né? O mar não seria isso aqui? O mar Mediterrâneo, né? Não, porque todo ajuntamento de água no hebraico é conhecido como mar. Por exemplo, o mar da Galileia, o Kinneret, é um lago de água doce e é conhecido como mar. O Yam HaMelech, o mar de sal, é uma lagoa de sal, de água salgada, e é conhecido como mar. Aqui também é um Yam, um mar, né? Yam Suf, o mar de Suf, o mar de juncos. Porque aqui existe o caniço, né? O Pi-Hahirot, boca do caniço, é justamente o Yam Suf, o mar de juncos. Caniço, junco, é aquilo que se faz o papiro, né? Quais são os detalhes desse local aqui? Nesse local aqui, hoje é conhecido, nessa região aqui, que tem vários lagos na terra do Egito, como a boca de Alá. Esse local aqui. Ba-Alá é o nome desse local, hoje conhecido na região, né? Porque hoje a maioria, né, os árabes tomaram conta aí do Egito e a religião da maioria dos árabes é o Islã. E eles chamam o Eterno, né, o Deus dele, de Alá. Então, existe a lenda de que lá é a boca de Alá, nesses lagos, né? Porque Alá engoliu ali pessoas, né? Que pessoas foram essas que esse Deus deles engoliu? Que eles acreditam que foi Alá, né? Na realidade, foi o Elohim de Israel. Tá vendo um lago aqui? Esse lago aqui, ó. Deixa eu ver se dá um zoom. A gente acredita, o povo da Teshuvá, que o povo estava aqui, eles atravessaram esse conjunto de lagos aqui. Entenderam? E não, deixa eu só colocar aqui para vocês. E não, deixa eu ver se está na tela. Hoje é conhecido como o Mar Vermelho. Aqui, ó. Red Sea. Olha onde está aqui o Mar Vermelho, né? Também aqui, ó. Olha, esses trajetos aqui são possíveis trajetos criados pelos arqueólogos, né? Tá vendo? O povo atravessaria aqui, ó, tá vendo? Olha aqui, ó. Aqui é uma possível localização. Aqui tá as explicações, né? Quando você vê um mapa, você tem que ver, ó. Possível localização do Monte Sinai. Aí eles acreditam que o Monte Sinai pode ter sido aqui. Eles acreditam que o Monte Sinai pode ter sido aqui. O Monte Sinai aqui. Monte Sinai aqui. Monte Sinai tem até aqui em cima. Monte Sinai aqui. Deixa eu ver mais. Aqui também seria uma trajetória da travessia do mar, né? Olha por onde está. Por aqui. Aqui poderia ser o Mar Vermelho para eles, né? Aqui poderia ser o Mar Vermelho. E existem mais possibilidades de Mar Vermelho que o pessoal inventa. Só que, se a gente for pela base, né, de dias que a Torá conta acerca da saída do povo do Mar Vermelho, do Mar Vermelho, ó, da saída do povo até o faraó ser engolido por esse mar, né, não bate as contas, né? Por exemplo, se vocês observarem no mapa aqui tá Little Bitter. Então, Bitter Lake. Essa palavra aqui quer dizer amargo, né? Então, grande lago amargo e pequeno lago amargo. É justamente aqui que fica saiu aqui. É justamente aqui que fica Mará, a região de Mará. Então, 3 dias
após o povo sair daqui, desse conjunto de lagos que tem, que a Torá fala da localização, os salmos falam da localização, dá exatamente a caminhada de 3 dias para chegar em Mará. Então não tem como a gente colocar essa travessia do mar aqui. O pessoal andou 7 dias, passou em Tsoan, passou em frente ao Palácio do Faraó, e um dia depois já estava atravessando isso aqui. Depois, 3 dias, eles voltaram para cá. Seria loucura, né? Em um dia eles caminharam uma trajetória de mais de uma semana, né? Então não tinha condições do povo ter feito essa trajetória. Então, no mesmo dia que o povo passou na frente de Tsoan, eles chegaram literalmente a Pi-Hahirot. Aí sim existe a possibilidade, e o território que fala justamente que está entre Migdol e Baal-Tsefon, né? Que é justamente o território dos filisteus. Baal-Tsefon, Pi-Hahirot, só bate aqui. Então, a travessia do faraó não se dá em um mar, um oceano, literalmente, né? É isso que a gente quer que vocês entendam. O Eterno, meus irmãos, ele escolhe sempre as coisas mais simples. Porque o mundo quer que você entenda, né, que o Deus de Israel, o Elohim de Israel, ele dividiu um oceano inteiro para poder engolir aquele grande faraó e seus exércitos. O Eterno usou um lago que ninguém dá nada por ele. Para abrir esse lago, o povo passou. E logo após eles terem passado, esse lago pequeno engoliu um exército do maior poderio militar da época. O Eterno usou algo simples para destruir o grande. E assim é em todos os momentos na Escritura. Ele usou Davi, um jovem, franzino, para destruir o gigante. Ele usou um arbusto que não se consumiu, um arbusto que ninguém dá nada, para poder trazer a Moshe, né, para chamar a atenção de Moshe. Ele usou uma jumenta, ele não usou um cavalo egípcio para poder confundir, para poder trazer uma mensagem de admoestação para Bilã. Ele usou uma burrinha, né, uma jumenta. Então, sempre o Eterno vai usar as coisas mais humildes deste mundo. A profecia de Yeshayahu, que fala que viria, né, alguém que tomaria sobre si os nossos pecados, as nossas transgressões, fala que essa pessoa, ninguém daria nada por ela. A sua aparência não nos traria alegria. E ele usou, meus irmãos, e usa a mim e a você. Quem somos nós, meus irmãos, neste mundo? Eu me sinto uma gotinha nesse oceano. Mas ele escolheu a mim e a você para sermos portadores dessa luz, dessas bênçãos. Então não espere que você vai ser o maior interlocutor do mundo, aquela pessoa que vai falar fluentemente, vai falar várias línguas, vai ter aqueles trejeitos, vai usar roupas caríssimas, chegar em carros possantes para poder ministrar a palavra do Eterno. Desconfie. Quando alguém chega com muita arrogância, com muita aparência, desconfie. Vá naqueles que são bem humildes, aquelas pessoas que você diz, não, isso aqui, não, esse irmão aí não tem... Ele não se veste bem, ele não tem trejeitos, ele não fala com aqueles jeito que convencimento, né? Aquele convencimento que é apresentado nas maiorias das religiões. É esse que tem o conhecimento. É esse que vai ser usado pelo Eterno para te trazer as palavras de verdade. Então, tome muito cuidado, meus irmãos. Porque existe muito frasco bonito
e grande, né? Que o seu perfume, na realidade, é só uma essência barata. Mas tem muito frasco que você não dá nada, pequenininho, mas que traz uma essência que vai trazer um aroma agradável para todos os que estão à volta. Então o Eterno, ele usou esse pequeno lago aqui. Eita, tô ampliando. Para engolir o exército, o poderio do maior exército que existia na Terra. Agora imagine. Um grande faraó, acostumado a ganhar batalhas, né? Perdeu uma guerra para um povo que não levantou uma espada, num lago que ninguém dá nada por ele, e simplesmente foi engolido por essas águas e não teve ninguém que pudesse ajudá-lo, né? Vou só ler aqui as anotações, porque eu não, senão eu me esqueço aqui, né? Anotei um monte de coisa. Nós dá um livro, viu? Mas vamos lá. Baal-de-Zephon, localidade dos filisteus, né? Foi o que eu estava falando. A entidade, o deus cananeu, né? Que não era adorada pelos egípcios, ou seja, uma fronteira entre os filisteus e o Egito. O povo de Israel estava encurralado entre o mar Mediterrâneo, que fica em cima, né? Mar Mediterrâneo. Aqui embaixo, esse conjunto de lagos, que eles iriam se afogar, e em frente, Baal-de-Zephon estaria de frente aos filisteus, né? Aqui poderia que os filisteus descessem até o deserto e fossem de encontro... Perdão, eu não estou botando na tela. Os filisteus descessem do deserto e viessem de encontro ao povo de Israel nessa região. Aqui poderia acontecer a guerra. Mas aqui já era certo, porque o povo de Israel iria adentrar literalmente a região onde era habitada pelos filisteus. Baal-de-Zephon. Então, à frente, Baal-de-Zephon, aqui o Mar Mediterrâneo, e abaixo esse conjunto de lagos Pi-Hahirot e Yam-Suf. E atrás, o faraó saiu daqui, só fez isso. Foi atrás do povo. Só que o Eterno se pôs como uma coluna de fogo, né? Entre o povo de Israel e o povo do faraó. Deixa eu ver as anotações. Então, esse lago é chamado pelos árabes, né, de Ba'alá, de boca de Alá, eu já havia dito a vocês. Então, o primeiro estágio, né, Ramsés, segundo Sucote, terceiro Etam e o quarto Pi-Hahirot, a porta da libertação, literalmente, que é a Techuvá, né? A gente viu que Pi-Hahirot tem o mesmo valor numérico de Techuvá. O sinal de que você está em Techuvá é justamente a quarta palavra que o Eterno escreveu com a sua mão. Esse acontecimento se dá no Erev, em pôr do sol, justamente do sexto dia para o sétimo, que é Shabat. O povo do Egito saindo do luto vai atrás do povo de Israel e o povo de Israel adentra nessa porta e consegue a sua libertação, né? Então, o Shabat é o sinal de que você está em Techuvá, justamente a quarta palavra que o Eterno escreveu com a sua mão. Esse acontecimento se deu no Shabat. 4 também é a letra que representa a letra Dalet, que quer dizer porta, né? Observe que o mapa, que é a caminhada de 3 dias após da abertura do Yam-Suf, bate com a chegada do povo em Mará, né? Sim, o faraó do Egito foi morto num pequeno lago, insignificante. Foi lá que o Eterno escolheu para que o seu povo passasse ileso. Porém, aquele volume de água era retido foi o suficiente para acabar com a arrogância do faraó do Egito. O Eterno esperou o luto do faraó acabar para que os egípcios não tivessem a desculpa de dizer: aproveitaram o luto para fugir. Então, fiz aqui as leituras do que eu tinha... Saiu aqui, né? Voando o mapa, né? E no versículo 7, né? Do livro de Bamidbar, aqui eu trouxe um texto de Bamidbar, que fala justamente da localização, né? Olha o que o texto diz. E partiram de Etam e voltaram a Pi-Hahirot. Então eles saíram de Etam e fizeram esse movimento que a gente viu agorinha, certo?
Eles saíram de Etam e voltaram a Pi-Hahirote, tá certo? Deixa eu só para vocês fixarem bem isso aí, que para mim foi difícil. Eu passei um bom tempo aí para poder fixar isso na minha cabeça. Mas eles saíram de Etam e pararam em Pi-Hahirote. Aí o texto diz que está de frente a Baal de Sefon e acamparam diante de Migdol. Tá vendo as localizações? Aqui, ó. Baal de Sefon, Migdol, certo? Migdol está diante de Baal de Sefon. Diante, bem pertinho, certo? Aqui é Baal de Sefon, já é o território filisteu. Aí o texto continua. Versículo 8. E partiram de Hahirote, de Pi-Hahirote, e atravessaram no meio do mar ao deserto. E andaram um caminho de 3 dias no deserto de Etam, e acamparam em Mará. Então, no deserto de Etam, vamos lá para vocês verem, né? Por que no deserto de Etam? Porque depois que eles atravessaram aqui, eles voltaram e passaram diante de Etam novamente, tá vendo Etam? E chegaram a Mará 3 dias depois, certo? Vamos lá. Do jeito que para mim foi difícil, eu aprendi, vocês com essas explicações eu acho que vai ficando mais fácil. E acamparam em Mará. Salmos 78, verso 12. Diante dos teus pais ele fez maravilhas na terra no Egito, no campo de Tsoã. Por que campo de Tsoã? Vamos lá de novo. Voltar aqui um pouquinho. Pronto. Aqui é o campo de Tsoã. Tá vendo aqui? Isso aqui é um campo. Certo? Vamos apagar aqui de novo. Então esse vai e volta para a gente poder aprender. Tem esse campo de Tsoã em frente ao Palácio do Faraó. Esse caminho reto aqui que chegava até Pi-Hahirote. Então por isso que o Salmo 78 está falando do campo de Tsoã. Diante dos teus pais ele fez maravilhas na terra do Egito, no campo de Tsoã. Dividiu o mar e eles atravessaram e ficaram em pé as águas como um monte. Como operou os seus sinais no Egito e suas maravilhas no campo de Tsoã. E converteu em sangue os rios e as suas correntes para que não pudessem beber. Isso está falando das maravilhas do Eterno, né? Várias coisas que o Eterno fez na terra de Mitzrayim. E aqui está o texto de Yeshayahu 19, versículo 11. Eu estou falando um pouquinho mais rápido, meus irmãos, para não ficar tão tarde, porque senão a gente não finaliza hoje. Yeshayahu, capítulo 19, versículo 11. Aqui foi o Salmo 78, verso 12, né? Mas loucos são os príncipes de Tsoã. O conselheiro dos sábios, conselheiro do faraó, se embruteceu. Como, pois, a faraó direis: sois filhos de sábio, filhos dos reis do Oriente. Então, no palácio ficavam aqueles conselheiros, né? Pessoas que aconselhavam o faraó. E o que é que o texto vai dizer? Mas a gente vai ver isso, eu creio que só amanhã. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se é amanhã. A gente vai ver isso amanhã. Exatamente. Não, ainda é hoje, já. No finalzinho tem o texto. Se a gente chegar lá, que tá demorando tanto, tô enrolando aqui, rapaz. Me enrolando, demorando para passar os textos. Mas vai dar tempo. O que acontece? Os conselheiros do faraó, a gente vai ver que eles, ao verem o povo de Israel passando em frente ao palácio, eles aconselharam, falaram: o que é isso? Esses escravos, né, vão ser soltos, vão ser libertos, e incitaram o faraó a continuar em sua rebelião contra o Eterno. Eles não o aconselharam: olha, faraó, estão passando ali, deixa esse povo ir embora. Tu já viste que a terra está arruinada, não tem mais nada para se fazer aqui.
o Elohim de Israel destruiu a nossa cidade, destruiu nossos primogênitos, o nosso povo. Então vamos deixar ele embora, não vá não. Mas não, eles incitaram o faraó novamente, né? São loucos os príncipes de Soan, o conselho dos sábios, conselheiros do faraó, se embruteceu. Como, pois, a faraó direis, sou filho de sábio, filho dos reis do Oriente. Então, Yeshayahu está fazendo essa profecia, lembrando do faraó, mas trazendo naquela ocasião para um conhecimento para o povo de Israel, né? Eu trouxe esse salmo aqui, Terrilim 136, eu acho interessantíssimo esse salmo, né? Le machem mitzrayim bi vechoreichem ki leolam hasdo. Aquele que feriu os primogênitos do Egito, porque sua graça dura para sempre. Que leolam hasdo, porque sua graça dura para sempre. Vá yotse Israel mi toham ki leolam hasdo. E trouxe Israel dentre eles, porque sua graça dura para sempre. Bayad Hazak, ou seja, com a mão poderosa, a mão forte, né? O Visroa Netuya que Leolam Hassidou. Com mão poderosa, com poderosa mão e braço estendido, pois sua graça dura para sempre. Le Gozer Yam Suf Le Gezarim que Leolam Hassidou. Aquele que dividiu o mar de Suf, porque sua graça dura para sempre. Ve Reivim Ve Reivir Israel Batorro Ve Nier Faraó Ve Helô Beyam Suf. E fez Israel passar por ele, mas varreu o faraó e seu exército no mar de Suf. Então todos foram engolidos. Por quê? Porque a graça do Eterno, o seu amor, dura para sempre. Então o faraó, meus irmãos, sucumbiu. Como o Eterno fala ao entregar suas 10 maravilhosas palavras. Por que o faraó sucumbiu? Dessa forma. Quando o Eterno dá as suas 10 maravilhosas palavras, preste atenção no que ele diz. Em Shemot, capítulo 20, versículo 5, diz o seguinte: não te prostrarás diante deles, nem prestarás cultos, porque eu, Adonai o Elohim, sou o Elohim zeloso, que castigo os filhos pelos pecados dos pais, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me desprezam. O faraó, ao ser trazido sobre ele os pecados dos seus pais à tona, né? A idolatria, o culto a vários deuses, né? Não tinham nem mais onde botar tantos deuses. Trouxe aqueles sinais e prodígios diante do rei do Egito. Por 10 vezes ele não se curvou diante da grandeza do Eterno. Então o Eterno trouxe os pecados de 3 ou 4 gerações daqueles que odeiam ao Eterno. E lembre-se, 3 gerações de faraó anteriores, o que é que o faraó fez com os recém-nascidos de Israel? Ele lançou os homens, né, no rio. Afogou várias crianças de Israel. O Eterno, muitos dos primogênitos de Israel morreram por causa da mão desse faraó. E o seu neto, né, recebe a visita do Eterno e não se arrepende. Então, além eles perderem os seus primogênitos, eles também foram afogados. Assim como eles afogaram os descendentes de Israel no mar, no rio, né, no caso,
os descendentes desse faraó que afogou, né, foram afogados. Então isso é trazer a punição dos pais nos filhos, é quando os filhos não se arrependem dos pecados de seus pais. Aí o Eterno fala, né, mas trago graça e misericórdia por 1000 gerações daqueles que me amam e guardam as minhas instruções, ou seja, daqueles que se arrependem. Dos injustos, ele traz os pecados, né? Dos justos, ele traz o amor, né? Por 1000 gerações. Continuando, né? Tá aqui a ilustração que eu tinha falado, né? Desculpa aí, meus irmãos. Tá apertando, viu? Ai. Mas vamos finalizar. Então, essa ilustração, o Moré Felipe Cedeu, ele conseguiu, né? Ele tem essa maravilha de conseguir essa ilustração que está nesse documentário, que eu posso até depois pegar esse documentário e postar aqui para vocês, é uma maravilha. Aconselho vocês a assistirem. Acabar o Shabat, com calma você bota aí, bota uma pipoquinha e vai assistindo. Então, a primeira parte da obra de um cavaleiro um cavaleiro egípcio. Um cavaleiro egípcio persegue por um caminho dentro do mar a Moshe, que está com a vara na mão erguida, mas de costas, como se fosse pego de surpresa. Então, olha o que tem aqui, ó. Cavaleiro egípcio na perseguição ao povo de Israel. Pode ser o próprio faraó, né? Porque o texto fala que o faraó foi o primeiro a armar a carruagem e provavelmente ele foi à frente do exército perseguindo o povo. Águas formando uma grande parede e Moshe segurando a vara. Aqui tem uma ilustração, isso foi entalhado em pedra. Então o artista, lógico, vai ter uma dificuldade. Eu não faria melhor nunca. Poderia me dar um Photoshop para eu fazer, eu não sei fazer. Se me desse uma caneta para desenhar, eu não sei. Mas ele esculpiu em pedra com perfeição. Aqui ele está colocando como se fosse uma parede de águas. Você observa que tem a parede de águas aqui, parede de águas embaixo, certo? Aqui também tem a parede de águas ainda. Isso é a parede de águas. Ele fez em 3D, né? E aqui está claro, ó, o faraó com a carruagem e o cavalo. E aqui está um homem com a vara na mão, correndo a bundinha dele aqui, de costa. Está de costa correndo desse homem com uma vara. Observe o seguinte, preste atenção. Ele está de costa. Mas observe uma coisa. Eles estão no mesmo plano. Certo? Eles estão no mesmo plano. Os dois homens, né? Aqui ele está um pouquinho mais alto, pulando as águas, porque ele devia estar na carreira, literalmente, né? Marcou a carreira. Então isso é uma representação dos dois, né? De Moshe e do faraó. Não que essa cena existiu, porque o texto fala que o Eterno ficou como se fosse... Ele ficou entre os dois acampamentos. Mas o que o artista quer passar é que houve a perseguição desse povo contra esse. Entenderam? Então houve essa perseguição. Então esse museu é em Atenas, Grécia, né? Obra esculpida em pedras, que descreve de maneira incrível o evento que aconteceu no Yam Suf. Então, neste local, o pessoal não faz ideia do que se retrata. Eles acham que esse monumento retrata uma batalha entre reis do Oriente. Então, é muito provável que alguém que vivenciou esse momento, que passou por isso, né? Porque, além do povo de Israel, saiu uma multidão de mais de 70 nações junto com o povo de Israel. Logo após, né, que o povo passou por as primeiras dificuldades, quando o Eterno deu as suas palavras para o povo, alguns já se dispersaram. E um deles, que era grego, né, foi para a Grécia e esculpiu isso em pedras e foi achado posteriormente. Tem mais. Não fica por aí. Olha que coisa linda. A segunda parte dessa obra, né, com mais de 3.000 anos, é uma incrível descrição que mostra Moshe se virando e enfrentando os egípcios e levantando a sua vara em direção às colunas de águas que caem sobre os cavalos e os cavaleiros egípcios. O segundo cavalo tenta voltar
ao perceber as águas vindo. Sem dúvida, essa incrível obra foi feita por alguém que presenciou o evento. Aqui está de novo as águas em pé, ó. Certo? Os cavalos em pé derrubando os cavaleiros. Olha o cavalo em pé. 2 cavalos em pé. O cavaleiro já caindo aqui. E observe agora. Eles não... Moshe aparece aqui como se estivesse no alto. Tocando. Observe que a vara dele está tocando nas águas. Exatamente a descrição que a escritura fala do evento que aconteceu no Yam Suf. Moshe aqui tocando as águas e os cavalos confusos, né? Sem saber o que fazer, né? O texto fala que o povo, os cavaleiros egípcios disseram: o Elohim de Israel está lutando por eles, vamos voltar. E não deu mais tempo. Já ficaram por ali mesmo, né? Então, porém, sabemos que esse monumento retrata justamente o acontecimento do Êxodo, 3.345 anos atrás. Foi gravado em pedras o evento presenciado por alguém que vivenciou em loco. A Torá descreve que subiu com o povo de Israel uma multidão mista, né? Foi o que a gente estava falando antes, né? Eu já tinha me lembrado, acabei não precisando dessa anotação mais. Vamos já finalizar, meus irmãos, para vocês irem aí jantar, né? E descansarem. No capítulo 14, versículo 4, diz o seguinte: Vê Rizaketi, né? Eu fortalecerei, eu endurecerei, et lev faraó, o coração do faraó. Vê Radaf aharechem, e farei, né, o coração do faraó, que ele perseguirá indo atrás de vocês. Vê e cabedá, ou seja, e o Eterno vai ele vai sustentar, né, vai ser glorificado, vai ser exaltado. B faraó, no faraó, né? U vechol reilo ve yad u Mitzrayim, ki ani Adonai va ya asu chem. E serei glorificado às custas do faraó e todo o seu exército, e os egípcios saberão que eu sou Adonai, e fizeram assim. E contaram para o rei do Egito, ou seja, isso aqui eles voltando, né? Chegando até Pi-Hahirot. E contaram para o rei do Egito que o povo fugiu e mudou o coração do faraó. Ou seja, ele sabia que o povo não iria voltar mais. Porém, ele deu uma de doido, né? Olha, saíram do luto, olha, o povo está fugindo e está passando aqui na frente. Aí mudou o coração do faraó. Para quem é ímpio, só precisa de um motivo, né? Ah, mas isso aqui não. Agora eu vou atrás dele por causa disso. Então, agora eu tenho um motivo. O motivo foi esse, né? Ele sabia que o povo não iria voltar mais, né? E de seus servos em relação ao povo, e disseram, né? O que fizemos enviando Israel da nossa servidão? Ou seja, por que eles vão deixar de ser nossos servos? Vão sair da nossa servidão. Por quê? Eles são um povo que não tem ninguém por eles. Eles se esqueceram já se esqueceram de tudo que passaram. Isso nos ensina uma lição, meus irmãos, enorme. Que é a seguinte: quando a gente está com ódio no coração, guarda rancor, a gente não perdoa, a gente não reconhece as nossas falhas, aquilo que levou à nossa desgraça, isso nos cega, meus irmãos. Pode acontecer o maior milagre na sua vida e você não vai ver. Imagine você perseguindo um povo que já tinha destruído tudo que era seu, o seu filho foi morto e você recebeu várias palavras de repreensão e você vê o mar se abrindo, esse povo fugindo e você vai entrar atrás. Aquelas viseiras que não estavam mais nos cavalos,
A viseira estava no faraó. Ele não conseguia mais enxergar os paredões de água se dividindo. Para ele, aquilo ali era um caminho seco no deserto. Ele se esqueceu. Quem estava perdido nessa história não foi o povo de Israel. Foi o faraó. Ele conhecia o Egito como a palma da sua mão. Ele sabia que aquilo ali era um lago. Como é que ele estava passando a seco num lago? Para o povo de Israel era um milagre. Eles estavam seguindo a ordenança do Eterno. E o faraó, que não escutou nada de ninguém, ele não viu que era um lago que tinha se aberto, ele estava passando a seco, que tinha parede de água ao seu lado? Porque a raiva, a ira cega o ser humano. O ódio deixa o ser humano cego. Tanto que, olha quem tomou a frente de tudo. A seguir, ele preparou suas carruagens e levou consigo o seu povo. O próprio faraó foi à frente. Ele, para dar o exemplo, o ímpio mor, o maior ímpio, né? Ele foi à frente. Ele que não quis nem que os servos, não sei nem se mais tinham, né? Se tinha mais servo para ele. Porque ele usava os israelitas para tudo, né? Ele foi lá e arrumou sua carruagem e partiu à frente para dar o exemplo que ele estaria à frente, né? Porque geralmente os reis, eles não iam à frente das batalhas. Eles iam por trás, coordenando, né? Os seus soldados mais experientes iam à frente. Mas ele, para dar o exemplo, para puxar o povo, né? Porque muitos deveriam estar relutantes em ir contra Israel, de sair por conta de tudo que eles haviam passado. Mas o faraó, para dar o exemplo, ele foi à frente. Então, esse foi o nosso estudo. Que o Eterno possa nos abençoar. Vou colocar aqui para vocês meu amigo, meu irmão, Yosef Torre, né? Trazendo a Brahá, né? A nossa Bricat Kohanim. Shabbat Shalom, meus irmãos. Que o Eterno abençoe a todos vocês, viu? Hoje eu não vou botar uma musiquinha que eu tô já doido para finalizar. Começou a doer muito as minhas costas aqui, não sei porquê. Acho que a posição sempre no mesmo local, eu vou ter que fazer algum procedimento aqui para melhorar para amanhã. Shalom, shalom. פניו אליה והונקה אדוני פניו אליה ויעשה לה שלום ויעשה לה שלום יברך Baruch Hashem.